Ah, já foi? Ah, não, ainda tá pendente, ué. Não tá. Bom, começou a gravar aqui. Boa tarde, bom dia para quem tá assistindo esse vídeo. Meu nome é Isadora e eu tô aqui com a Clarissa. A gente é do IBMEC Consulting Club. E hoje a gente está trazendo aí um exemplo, né, de uma case interview. Então, a gente está trazendo um case que a Clarissa vai aplicar em mim. E acho que a ideia é muito para quem nunca viu um case, para quem nunca fez, entender melhor como é que funciona a dinâmica, como é que é de fato o passo a passo. Enfim, a gente espera que esse vídeo ajude aí para quem está começando. Então, é basicamente isso. Clarissa, se quiser falar alguma coisa, ou a gente pode começar. Vamos começar, então. Vamos lá, Isadora. Bom dia. Podemos começar? Já tem papel e caneta aí? Tudo certo, podemos sim, tô pronta. Vamos lá. Então, Isadora, o seu cliente é a Happy Eyes, que é uma empresa que produz lentes de contato na Itália. Atualmente, ela possui 30% do market share no mercado italiano. E o principal produto dessa empresa são as lentes descartáveis semanais. Bom, a empresa tem pesquisado uma tecnologia para avançar no mercado de lentes de contato que sejam diárias. E ela acabou de receber uma regulação favorável para isso. Bom, agora o que eles querem saber é se eles devem lançar o produto ou não. E a pergunta que você deve responder nesse case é a seguinte: que questões o seu cliente deve considerar antes desse lançamento e se o projeto vai ser lucrativo e se a Happy Eyes realmente deve lançar esse produto. Legal. Bom, muito bom, Clarissa. Obrigada pelas informações. Achei bem interessante, assim, eu sou usuária, né, de lente de contato já tem mais de 10 anos, então me sinto bem familiarizada com esse assunto. Bom, inicialmente, assim, eu queria primeiramente recapitular com você alguns pontos para ter certeza de que a gente está na mesma página, que eu peguei todas as informações importantes, e depois eu vou te fazer umas perguntas para entender melhor a situação, tudo bem? Tudo bem? Beleza, legal. Bom, basicamente o nosso cliente é a Happy Eyes, que é uma empresa que produz lentes de contato na Itália. Atualmente eles têm um market share de 30% na Itália mesmo, e eles trabalham principalmente com lentes de contato semanais. Porém, eles estão querendo aí entrar no mercado de lentes de contato diária e estão tentando fazer isso através de um investimento, né, nessa tecnologia. Então, assim, basicamente a gente quer saber o que eles têm que considerar para lançar esse produto, se vai ser um produto lucrativo ou não. E ele já tem uma regulação favorável para esse lançamento, então esse é um ponto menos preocupante no momento, pelo que eu percebo. Então, só para saber se está tudo ok, se tem alguma informação que eu perdi. Tá tudo certinho, perfeito. Legal, obrigada. Bom, então agora só te fazer algumas perguntas, né, para realmente esclarecer um pouco melhor. Eu queria iniciar, assim, só para garantir, essa questão da regulação, então, a gente pode assumir que a Happy Eyes ela já tem todas as regulações necessárias, esse não é um ponto importante para a nossa análise, porque já está tudo certinho de fato? Perfeitamente, Isadora. Ele já tem tudo certinho para o lançamento do produto e já está tudo regulamentado. Legal, não, excelente, que bom, então. Bom, acho que o segundo ponto aqui que eu tinha dúvida seria na principal diferença, assim, entre a lente que a Happy Eyes atua hoje, né, e a lente que eles querem atuar, assim. A única diferença seria, de fato, no tempo do descarte ou a gente tem mais alguma diferença, assim? Então, eu tenho essa informação aqui, que as lentes diárias, elas são menos duráveis, porém elas são mais confortáveis do que as lentes semanais. Entendi. Então, os nossos clientes, né, os clientes da Happy Eyes, eles estão dispostos, sim, a pagar mais por esse conforto. E, além disso, as lentes diárias, elas também não requerem o uso daquelas soluções de limpeza, sabe? Porque Sim, a pessoa vai descartar ela no mesmo dia. sim, sim. Não faz sentido, né? Bom, legal. Acho que dá para perceber até que é um produto um pouco mais econômico para o cliente, se a gente levar em consideração essa questão, né, de que não é necessário
usar a solução, né, para manter a lente saudável, digamos assim. Sim. Muito bom, obrigada. Bom, acho que eu só tenho mais algumas perguntas. A primeira que seria em relação ao objetivo, assim, tem algum objetivo específico que a empresa queira atingir para lançar a lente, assim, ou realmente não tem nada específico? Interessante a sua pergunta. Eles visam o lucro, não tem especificamente um lucro, mas eu acho interessante dizer aqui que os concorrentes eles não vão lançar nenhum tipo de lente diária por até 5 anos. Tá. Então seria interessante correr assim nesse tempo. Tá, legal. Isso era até uma pergunta que eu ia fazer em seguida, né? Se algum concorrente já trabalhava com esse tipo de lente. Então, eu tô assumindo aqui que não, né? Então, esse segmento ele está crescendo bastante no mundo, tá? E na Itália ele vai se expandir após o lançamento. Ainda não foi lançado, mas tem uma demanda crescente por isso. Então, como eu falei, os concorrentes eles não vão lançar lentes diárias durante 5 anos, e isso por causa de pesquisas relacionadas à pesquisa e desenvolvimento. Não, excelente, legal. Então, é como se o cliente tivesse uma patente, né? E aí fosse impedir que o lançamento fosse antes desse tempo, que a patente expire, né? Não, Uhum. interessante, legal. Muito bom, acho que é uma grande vantagem, né, para a empresa do cliente. E acho que um último ponto, Clarissa, antes da gente passar aqui para os próximos passos da nossa resolução, eu queria entender só o público, né, da empresa do nosso cliente. Então, assim, a Happy Eyes, ela vende para o consumidor final, ela vende para farmácias, lojas de óculos e coisas do tipo, ou ela vende, né, de fato, para o consumidor final? Como é que funciona? Então, eles vendem para o consumidor final e eles vão. Eu tenho aqui também uma informação de que essas lentes diárias elas vão acabar cortando a participação dos produtos semanais. Então, são clientes que vão realmente preferir essas lentes diárias, sabe? Tá, entendi. Legal, acho que ficou claro, acho que a gente já tem tudo que é necessário aqui para seguir. Eu queria te pedir assim agora alguns minutos só para eu realmente pensar numa abordagem para né, lidar com essa situação e depois eu posso te apresentar e a gente pode dar continuidade, tudo bem? Perfeito. Legal, obrigada. Bom, Clarissa, acho que já finalizei aqui como é que eu gostaria, né, de abordar essa situação. Obrigada por aguardar, primeiramente. Então, queria te apresentar para você, né, o que eu pensei inicialmente para a gente pensar se faz sentido o lançamento desse produto ou não, que eu acho que é a pergunta aqui a ser priorizada.
E aí, para responder essa pergunta, eu pensei aqui em 4 pontos principais que eu gostaria de analisar. O primeiro seria a atratividade do mercado, o segundo seria a Happy Eyes, que é a nossa cliente, o terceiro seria alguns dados financeiros dessa transação, desse lançamento, né? E o quarto seria os riscos de lançar esse produto. Então, entrando aqui no primeiro ponto, que é a atratividade do mercado, esse ponto aqui eu dividi em 2 pontos principais. O primeiro seriam os consumidores de lente de contato e o segundo seriam as empresas concorrentes da nossa cliente. Então, dentro do primeiro ponto, que seria os consumidores, eu penso também em 4 pontos assim mais gerais que eu gostaria de tratar. Então, primeiro seria o tamanho do mercado, né, de usuários de lente de contato na Itália, e também o crescimento desse mercado, o quão esse mercado está crescendo, e focar principalmente no tamanho de mercado de lentes diárias, né, para a gente entender realmente a atratividade desse mercado em questão. O segundo ponto seria entender melhor assim, os critérios de compra dos clientes, então o que os clientes de fato valorizam, assim, porque a lente de contato diária, por exemplo, é um produto mais prático. Então, os clientes valorizam praticidade ou eles preferem realmente um produto um pouco menos moderno, né? Como é, no caso, a lente semanal. Então, acho que entender esse ponto também é interessante. O terceiro ponto aqui seria a disposição a pagar, até para a gente entender se, no caso, os clientes eles estão dispostos a pagar por um produto mais moderno, que como esse produto ele até fornece uma economia para o consumidor em termos de que ele não usa a solução, né, para limpar a lente, eu acho até que pode ser um produto de maior valor agregado e acabar sendo um produto mais caro. E eu quero entender se os clientes estão dispostos a, de fato, fazer, né, essa compra, esse investimento, digamos assim. E, por fim, o quarto ponto aqui dentro de consumidores seria entender um pouco melhor sobre produtos substitutos que os consumidores usam e se eles estão dispostos, assim, a deixar esses produtos substitutos de lado para usar a lente de contato diária. Então, seria, no geral, entender esse cenário de comportamento do consumidor como um todo, para a gente verificar se a demanda é realmente uma demanda que está em crescimento e que vai ser interessante para a gente. O segundo ponto aqui dentro de atratividade do mercado, como eu tinha comentado, é a concorrência, né, da Happy Eyes. Então, tem acho que 4 pontos aqui que eu também gostaria de entender em relação aos concorrentes. O primeiro seria o market share dos concorrentes, para entender o quão relevante eles são no mercado hoje em comparação com o nosso cliente. O segundo ponto seria entender um pouco melhor sobre o posicionamento deles, tanto em termos de estratégia quanto em termos de preços. Então, assim, entender se os preços deles são abaixo ou acima dos nossos e, enfim, verificar um pouco dessa questão. Terceiro ponto aqui seriam diferenciais competitivos que eles possuem em relação a gente. E, por fim, o quarto ponto seria entender um pouco mais sobre o portfólio deles. Então, assim, eu entendo que hoje, na Itália, a gente não tem nenhum player atuando com lentes diárias, mas então quais são os produtos que eles usam e como esses produtos podem prejudicar o nosso lançamento? Acho que é um ponto interessante da gente se atentar também. Agora, partindo, né, para o segundo ponto do primeiro nível aqui que eu estava analisando, seria a nossa empresa cliente, a Happy Eyes, e aí tem acho que uns 5 pontos aqui que eu gostaria de abordar nessa questão. O primeiro seria entender mais sobre o portfólio da Happy Eyes. Eu entendi, né, que o cliente vende atualmente lentes semanais, mas não sei até que ponto esse é o único produto do cliente, acredito que não seja. Então, entender um pouco melhor sobre isso. E comparar também, né, com as lentes de contato diárias, que é o que a gente quer lançar. O segundo ponto aqui seria a capacidade produtiva para produzir realmente lentes de contato diárias, para entender se a gente conseguiria atender a demanda desse produto. Terceiro ponto seria a lealdade que os clientes têm hoje em relação a Happy Eyes, o quão leais eles são e o quão dispostos, né, a comprar um produto diferente do que eles compram hoje eles estão, para continuar sendo leal à nossa empresa, né, ao cliente. O quarto ponto aqui seria a reputação da empresa, então a imagem que ela tem hoje em relação a que seja investidores, aos funcionários, ao mercado como um todo. Acho que também é um ponto importante, porque qualquer lançamento que uma empresa faz vai impactar minimamente diretamente na reputação dela, seja para bom ou para ruim. E, por fim, o quinto ponto aqui seria a capacidade de investimento, né, para entender também se a Happy Eyes ela tem uma condição financeira agradável para, de fato, né, fazer esse lançamento. Então, seriam esses pontos dentro da empresa do cliente.
O terceiro ponto aqui, né, que eu tinha comentado, que seriam os pontos financeiros desse lançamento, eu quero ver basicamente 2 pontos, que seriam o ROI, né, o retorno sobre o investimento, e o payback. Então, para isso, eu teria que saber o lucro e o investimento que a gente vai ter, e aí eu consigo calcular esses 2 indicadores financeiros através dessas informações. E por fim, né, o quarto ponto aqui seriam os riscos, como eu comentei. Eu pensei inicialmente em 5 riscos principais, acredito que tenham outros, mas no momento foi isso que eu pensei. O primeiro aqui seriam algumas barreiras de entrada nesse mercado, então, como eu comentei, a gente ainda não sabe qual o capital necessário para investir. O capital pode ser uma barreira de entrada, mas também podem existir outras. Segundo ponto aqui seriam respostas dos competidores a esse lançamento. Então, assim, acho que sempre que uma empresa, né, concorrente faz uma movimentação, os outros concorrentes eles vão querer fazer uma movimentação também como resposta àquela movimentação feita, né, para eles se blindarem das ameaças e também conseguirem se manter no mercado. O terceiro ponto aqui seria uma possível canibalização, porque assim, eu entendo que a lente de contato diária ela pode acabar canibalizando a lente de contato semanal, já que são produtos substitutos, né? Na verdade, é meio que o mesmo produto, só que com tecnologias diferentes, então acho que é importante levar isso em consideração também. O quarto ponto seria a reputação da empresa, como eu falei, né? Acho que não a reputação atual, mas qual vai ser o impacto do lançamento, porque eu não sei até que ponto, por exemplo, as lentes de contato diárias elas são menos sustentáveis, digamos assim, porque você acaba tendo um descarte mais frequente. E a gente sabe que sustentabilidade é uma pauta que hoje em dia está realmente sendo muito falada. Então, se essa lente não for de fato sustentável, como que isso vai cair, né, sobre a nossa reputação, entende? Acho que é um ponto importante para a gente se atentar. E, por fim, o quinto ponto aqui seriam opiniões de oftalmologistas e médicos, né, dentro dessa área, que realmente pode... Eu não sei até que ponto esses profissionais eles acham a lente de contato diária um produto ideal, ou se seria melhor uma lente de contato semanal. Então, também entender a opinião deles seria importante para entender se a gente vai estar fazendo algo que não está sendo indicado pelos médicos, né? E aí isso pode também impactar diretamente nas nossas vendas, na nossa reputação. Então, bom, basicamente seriam esses pontos que eu gostaria de analisar. E aí, para iniciar aqui, eu acho que eu priorizaria a Happy Eyes em si. Eu queria entender um pouco sobre o cenário atual da empresa, um pouco sobre os produtos atuais, até para a gente ver, né, se faz sentido o lançamento de um novo produto. E aí também queria ver com você se você tem alguma sugestão, se você acha que faz sentido seguir com essa abordagem. Então, Isadora, gostei bastante dessa estrutura, foi bem completa, e eu concordo com você que a gente já pode começar analisando a Happy Eyes em si, e eu vou mostrar para você aqui um dos gráficos que eu tenho, tá? Legal. Vou começar a apresentação, você me diz quando estiver vendo. Pode deixar. Consegue ver já? Ainda não. Calma aí. Agora você consegue ver. Sim, tá carregando aqui. Ah, foi. Perfeito. Bom, Clarissa, obrigada pela imagem aí. Inicialmente, eu vou fazer uma leitura dessa imagem para entender um pouco melhor e aí eu posso te trazer alguns insights também. Uhum. Então, vamos lá. A gente tem uma tabela aí, né, de 3 produtos que hoje a Happy Eyes, ela vende, né? Tem no seu portfólio. A gente tem a descrição desses produtos e a gente tem a receita que foi proveniente de cada produto, de cada segmento em 2015. Só uma dúvida, a gente pode assumir que a gente está em 2016? Pode sim. Tá, maravilha. Então, a gente tem a receita no ano passado, né? Bom, e aí a gente tem os 3 produtos, são, no caso, as lentes de contato semanais, como a gente já sabia que a Happy Eyes trabalhava. A
a solução, né, para limpar lentes de contato. Isso até agora a gente não sabia que a Happy Eyes trabalhava, então é super interessante ter essa informação. E também outros produtos que a Happy Eyes trabalha hoje. E a gente pode observar, né, que no caso a maior receita, né, da Happy Eyes realmente vem das lentes de contato semanais, mas também tem uma receita bem interessante ali em relação à solução de lente de contato, né, para limpeza das lentes. Agora, esses outros produtos realmente eles aparentam ser uma proporção, né, uma porcentagem bem baixa, assim, do lucro total da empresa, do resultado total da empresa. E bom, a gente tem algumas informações, né, de descrição, como eu tinha comentado. Então, a gente sabe que 30% das lentes de contato semanais são vendidas pela Happy Eyes. A gente também tem um outro ponto, né, dentro dessa informação, que é que essas lentes usam a solução para manter a lente limpa. E a gente tem outras informações aqui, né, sobre a Happy Eyes em relação à solução das lentes de contato, que ela vende essas soluções, e que a gente tem o tamanho também, né, do produto da solução. Bom, bem interessante. Eu acho que, de cara aí, a gente já pensa que se a gente trabalhar com as lentes de contato diária, muito provavelmente a gente não vai mais ter uma receita tão alta na solução, né, de lente, justamente porque a lente de contato diária ela não vai precisar dessa solução para se manter limpa, já que ela vai ser descartada diariamente. E a gente também vai ter um impacto, talvez não de 100%, mas a gente vai ter um impacto, né, de canibalização da lente de contato semanal, como eu tinha falado anteriormente. Então, acho que são os dois principais pontos assim que me preocupam, já que a gente teria um impacto nas duas maiores fontes de receita atual da empresa. E aí a gente tem que entender esse impacto e entender também o quão lucrativo vai ser o lançamento das lentes diárias para ver se esse lucro vai superar as perdas que a gente vai ter com esse lançamento. Faz sentido para você? Perfeito. Acho que é justamente esse o ponto, principalmente esse ponto que você falou, que essas lentes semanais, elas vão gerar, provavelmente elas vão gerar um impacto na venda, né, Desculpa, as lentes diárias vão gerar um impacto na venda de das soluções de limpeza. Então, vamos analisar. Você ainda consegue ver a minha tela? Uhum. Cheia? Tá. Agora tá cheia, né? Tá. Eu vou compartilhar aqui com você mais um gráfico, tá? Perfeito. Só um minutinho. Esse aqui. Legal, já consigo ver. Obrigada por compartilhar. A gente tem aí realmente o impacto que as lentes diárias vão ter nos outros produtos da Happy Eyes, né? Então, a gente tem aí o total de consumidores de 2016, que é uma previsão, né? A gente tem o total de consumidores em 2015, então é meio que um antes e depois. A gente tem também o Factory Conversion Cost, seria um investimento isso? Só para saber se seria um investimento na fábrica e tudo mais? Eu acredito que sim, já que é um gasto de uma vez só, pelo que está falando aí. A gente Exatamente. tem os custos fixos anuais, os variáveis por item, a receita por item e a quantidade de itens comprada por consumidor em um ano. Então, assim, acho que de cara aí a gente percebe que a gente vai ter uma perda de 250 mil consumidores em relação às lentes de contato semanais. Além disso, a gente vai ter uma perda também de 250 mil consumidores nas lentes, nas soluções para limpar a lente.
mas a gente vai ter um ganho aí, né, de 1 milhão de novos consumidores. Então, na verdade, aí, se a gente fosse retirar os que a gente está perdendo e levar em consideração só o que a gente está ganhando, a gente ganharia 500 mil novos consumidores, né, pelo que eu tô observando aqui. E bom, acho que é super interessante, a gente consegue ver que a solução de lente é o produto mais lucrativo, assim, em relação a algum item, né? É o produto com maior margem de lucro, mas não é o produto mais comprado, né? A gente observa que a lente diária seria, de fato, o produto mais consumido, porque cada consumidor consumiria 350 lentes por ano, já que, né, eles têm que usar uma por dia. Então, bem interessante. Eu sugeriria que a gente realmente partir para os cálculos. Então, se você concordar, eu posso te falar como é que eu estou pensando em abordar esses cálculos. Pode ser? Pode ser. Como você está pensando em fazer isso? Legal. Bom, a gente quer calcular o impacto de fato, né, das lentes diárias. Então, eu penso que é interessante a gente entender inicialmente qual era na verdade, a receita de 2015 a gente já tem, né, no outro gráfico, então acho que a gente não precisa calcular. Isso. Mas a gente não tem o lucro, a gente teria que calcular o custo de 2015 para retirar naquela receita que a gente tinha no outro gráfico e ver qual que era o lucro em 2015. E aí depois eu vou calcular o lucro em 2016 de cada produto e depois somar para achar o total e comparar, né? Ver de fato qual foi o impacto que gerou, se foi um impacto negativo ou positivo. Tudo bem? Tudo bem. Você precisa dos outros dados? Ou você anotou? Eu acho que era 400 milhões. Eu acho que eu vou precisar sim. Desculpa. Deixa eu voltar aqui o outro. Eu acho que se você clicar na setinha, não volta, não? Não sei. Não, tudo bem. Pode deixar aí que eu anoto aí mesmo. Já. Aí. Tá, 400 milhões na lente semanal em 2015. Além disso, a gente tem 150 milhões em relação às soluções. E a gente tem 70 milhões nos outros produtos. Legal. Prontinho. Podemos voltar para outra imagem, por favor. Pronto. Ótimo, obrigada. Bom, então, como eu te falei, né, eu vou iniciar entendendo cada produto. Primeiro eu vou pegar o custo aqui de 2015 das lentes semanais e da solução. A gente não está levando em consideração aqui os outros produtos porque não vão ter nenhum impacto, né? Isso. Tá, tudo bem. Então, eu vou começar aqui pensando no custo de 2015 das lentes semanais. Em 2015, a gente tinha 2 mil consumidores. 2 milhões, perdão. Cada consumidor comprava 50 lentes por ano. Então, isso vai dar pra gente... Isso vai dar pra gente 100 milhões de lentes vendidas por ano. E a gente sabe que a receita por item é 4 dólares, mas a gente tem um custo variável por item de 2 dólares. Então, a gente pode pegar aí a margem de contribuição unitária de 2 dólares e multiplicar para... Na verdade, a gente não precisa achar a nossa receita, né? Porque a gente já tem a nossa receita, então não é necessário. Tá, então, no caso, o custo variável aqui, né, em um ano seria de 200 milhões, já que a gente tem 100 milhões de unidades vendidas e um custo de 2 dólares por unidade vendida, e a gente tem um custo fixo de 150 milhões. Então, no total, a gente teria um custo de 350 milhões nas lentes semanais. Então, o lucro em 2015, levando em consideração que a receita é 400 milhões, seria de 50 milhões. Legal. Bom, agora em relação à solução, né, para lente de contato. A gente tem aí
1.250.000, tô toda hora falando seguidores, consumidores. E a gente tem aí 12 produtos por ano por cliente. Então, fazendo aqui essa multiplicação, a gente acharia, só um minutinho. Um minuto, estou encerrando aqui a multiplicação. Tá, a gente teria aí, então, a venda de 15 milhões de soluções para lente de contato, certo? Certo. Ótimo. E, bom, a gente sabe que o nosso custo variável é de $4, então 4 vezes 15 milhões vai dar 60 milhões. E a gente tem um custo fixo de 80 milhões. Então, somando, vai dar aí um custo total de 140 milhões. E a nossa receita era de 150 milhões, então, na verdade, a gente tinha um lucro bem baixo nesse segmento, né, de 10 milhões somente, em 2015. Legal. Bom, acho que agora a gente já tem, né, em relação a 2015, qual era o lucro nos dois segmentos que a gente sabe que vai ter impacto, e agora a gente pode passar para os cálculos em 2016 para entender, de fato, qual vai ser o impacto que vai ter. Então... Beleza. Só me dá, assim, os números finais que você encontrou de 2015. Tá, bom, eu encontrei aqui que a gente tem um lucro de 50 milhões nas lentes de contato e nas soluções para lente de contato semanal a gente tem um lucro de 10 milhões. Então, o lucro total aqui seria de 60 milhões, sem levar em consideração os outros produtos, né, no caso. Perfeito. Pode ir para 2016, então. Ótimo, legal. Bom, vamos lá. Eu vou começar aqui também pela lente de contato semanal, tá? Então, a gente sabe que a gente vai perder 250 mil consumidores e no caso, o resto não vai mudar nada, né? Então, a gente não vai ter nenhuma variação no preço, nem no custo, nem nada. Então, eu só vou simplesmente tirar daquele lucro que a gente tinha em 2015 250 mil vezes 50, que é a quantidade de itens por consumidor, vezes a margem de contribuição unitária. Então, eu vou fazer aqui esse cálculo, que é 250 mil vezes 50, que no caso vai me dar... Vai me dar aqui 12 milhões e meio de produtos perdidos. E aí, no caso, eu vou multiplicar isso pela margem de contribuição unitária, que é 2. E isso vai me dar, então, 25 milhões, né? Então, a gente vai ter uma perda de 25 milhões na receita de 2015 proveniente das lentes de contato semanais. E, então, a gente vai ficar com um lucro nesse segmento de 25 milhões. Tá, só anotando aqui para a gente não... Eu vou fazer já o cálculo aqui do impacto nas soluções, tá? Para lente de contato e posteriormente eu faço o lucro, né, das lentes diárias. Tá. Então, aqui na solução de lente de contato, a gente também perdeu 250 mil seguidores. Gente, toda hora perdeu 250 mil consumidores. E a gente sabe que cada consumidor compra 12 soluções, né? 12 embalagens, digamos assim, 12 unidades. Só fazendo essa conta rapidinho. Tá. Então, a gente vai ter uma perda aí de 3 milhões de unidades vendidas, certo?
E aí agora a gente teria que entender qual que é o impacto no lucro. E a margem de contribuição aí é $6. Então, fazendo essa conta, a gente vai ter um impacto no lucro de uma perda de... tá meio estranho. Pera aí, um minutinho, que eu acho que eu fiz alguma coisa errada. Eu também estou achando aqui. Só um momentinho que eu vou refazer aqui meu cálculo. 250 mil vezes 12. Isso vai me dar 3 milhões. 3 milhões vezes a margem de contribuição unitária, que é 6. É engraçado, não tá... no caso, pelo que eu tô entendendo aqui, a gente teria um prejuízo, na verdade, né? Uhum. A gente teria um prejuízo de 8 milhões, certo? É isso mesmo. É um prejuízo nas Tá. soluções. Então acho que a gente já viu que se a gente fosse lançar a lente diária, não faria sentido seguir, né, com esse produto, já que a gente teria um prejuízo nesse segmento. Então, assim, o melhor seria realmente eliminar esse produto do portfólio, caso a gente vá seguir com o lançamento. Uhum. Me diz os seus números finais. Você achou que em 2015, né, com a solução e com as lentes semanais, você tem 60 milhões, né? No total. Isso mesmo. E em 2016, esse número passaria para 17 milhões, porque a gente teria 25 milhões de lucro nas lentes semanais, mais 8 milhões de prejuízo nas soluções. Então, na verdade, seria 17 milhões de lucro nesses dois segmentos em 2016. Tá, mas e as lentes diárias? Então, esse é meu próximo passo. Eu vou calcular Beleza. agora qual que vai ser o lucro de fato na lente diária, né? Uhum. Bom, eu vou começar aqui calculando a receita. A gente tem um total de 1 milhão de consumidores e cada um compra 350 unidades por ano. Então, a gente vai ter aqui a venda de 350 milhões de unidades por ano, sendo que cada uma delas tem uma margem de contribuição de 0,6. Então, eu vou fazer esse cálculo aqui. 50% de 350 milhões é 175 milhões. 10% é 35 milhões. Então, a gente vai ter 210 milhões de receita. Certo? Isso. De receita, tirando, no caso, o custo variável, tá? Só para esclarecer. E aí, no caso, tirando agora o custo fixo, a gente teria um lucro anual de 60 milhões. Porém, a gente tem um investimento inicial, né? Que é esse valor de 240 milhões. Então, na verdade, a gente não teria lucro no primeiro ano, né? A gente teria lucro em alguns anos aí que a gente pode calcular, no caso. Você acha que faz sentido calcular o payback só para o lançamento da lente ou você prefere que eu leve em consideração os outros produtos também? Eu acho que faz sentido o novo payback. Tá. Só para o lançamento da lente. Uhum. Tá. Nesse caso, então, sabendo que a gente tem um lucro anual de 60 milhões e a gente tem um investimento inicial de 240 milhões, a gente levaria 4 anos para pagar, né, esse investimento e começar a ter retorno, só levando em consideração o lucro das lentes de contato diárias. Se a gente levasse em consideração o lucro de outros produtos, esse payback diminuiria um pouco. Mas, enfim, a gente teria que também decidir quais produtos a gente vai manter no portfólio e quais a gente tiraria. Então, vamos ver aqui. Você encontrou que em 2016 o lucro proveniente das lentes semanais é 25 milhões. Isso mesmo. E o das lentes diárias, você falou 60 milhões. Isso mesmo. E a solução, como você mesma disse, é um prejuízo de 8 milhões. Exato. Beleza. Então,
Nesse caso, a gente poderia assumir que a gente vai retirar do portfólio a solução e assumir somente as lentes semanais e as lentes diárias. Isso. Mas e os outros produtos? A gente manteria eles também? Então, a gente não vai considerar aqui, tá? A gente vai considerar as lentes semanais e as diárias do nosso portfólio. Tá, legal. Então, a gente vai ter 60 milhões mais 25 milhões. Exato. Então, a gente teria 85 milhões de lucro anual. E aí, levando em consideração isso, para o payback, ele reduziria um pouco. E aí, eu vou só fazer essa conta aqui para você. Um minutinho, vou dividir 240 milhões pelos 85 milhões, tá? E no caso, a gente ficaria aqui com mais ou menos aí uns 2 anos e quase 3 anos, na verdade, tá? Seria um pouco menos de 3 anos o payback. Então, a gente vê que o payback, se levar em consideração o lucro total da empresa, não é tão alto assim, né? Uhum. Mas, bom, mesmo se a gente fosse levar em consideração só a venda de lentes diárias, o payback seria de 4 anos e não seria inviável, uma vez que a gente só vai ter entrada de novos concorrentes nesse mercado daqui a 5 anos. Então, até esses concorrentes entrarem, a gente já estaria recebendo lucro e a gente também já teria uma expertise muito maior nesse segmento, que vai dar uma vantagem muito grande para o cliente, né? Até os outros concorrentes conseguirem fazer esse lançamento também. Uhum. Bom, acredito que você já tenha avaliado bem essa parte do payback. Vou parar de compartilhar minha tela aqui. Perfeito. E pronto. Bom, de quanto você me falou, né? A gente vai ter, sem solução, o lucro dela vai ser de 85 milhões. Então, com o lançamento dessas lentes diárias, né, o lucro total aumenta em 17 milhões. Correto? 17? Peraí, no caso a gente tinha 400 milhões. Ah, não, um minutinho. A gente tem 60 milhões de lucro total em 2015, tirando os outros produtos. Então aumenta em 15 milhões no caso, né? Ah, porque eu estou levando em conta, no caso, ainda com a solução. Ah, tá, tudo bem. Mas tudo bem. Sim, ok. Tá. E, ok. Bom, então você levou em conta aí essa canibalização, né? Que as lentes diárias vão acabar canibalizando o uso das soluções. Então vamos. Bom, eu queria saber, assim, você achou esse payback e eu queria que você pensasse em como a Happy Eyes ela poderia aumentar o lucro dela para obter um retorno mais rápido, que fosse mais rápido. Tá, legal. Bacana. Você pode me dar uns minutinhos só para eu pensar aqui em algumas formas? Tá Obrigada. bom.
Legal, Clarissa, obrigada por aguardar. Bom, para diminuir esse payback, eu acho que a gente tem três formas principais, né, de realizar essa redução. A primeira seria aumentar a receita, a segunda seria diminuir o custo e a terceira seria diminuir o investimento inicial para lançar esse produto, né? Então, no caso aqui do primeiro ponto, que é o aumento de receita, eu pensei em 3 pontos aqui. Primeiro, a gente pode aumentar o nosso preço, uma vez que a gente é o único player atuando nesse mercado. Eu não acho que isso seja um grande problema, até porque o nosso produto é um produto de alto valor agregado, pelo que eu estou entendendo. Então, acho que seria interessante ver se, de fato, os clientes estariam dispostos a pagar um preço maior, que eu acredito que sim. O segundo ponto aqui seria explorar novos mercados. Então, tanto em termos de países quanto em termos de outros produtos, a gente pode pensar também em uma diversificação de produtos, até que talvez sejam complementares à lente diária. Enfim, também entrada em outros países, principalmente próximos da Itália. Assim, a Europa é um país relativamente fácil de você exportar, né, para dentro da Europa. Então, não acho que seria um problema. E o terceiro ponto aqui seria explorar mais estratégias de vendas de fato, né? Então, pensar em mais estratégias de promoção para aumentar o awareness e o conhecimento da nossa marca e do nosso produto, estratégias de promoção, de preço também, para, de repente, fazer com que os clientes comprem mais, né? Um ticket médio maior por cliente, enfim, alguns pontos assim. Em relação ao segundo ponto, que seria redução de custos, né? Eu pensei em 3 pontos aqui. O primeiro, a gente poderia tentar negociar aluguel, caso a gente pague aluguel. Então, assim, seja da nossa fábrica, seja do escritório, enfim, eu não sei exatamente se o cliente tem escritório, mas eu imagino que tem uma fábrica, já que o cliente é produtor. Então, a gente pode tentar negociar o aluguel dessa fábrica. O segundo ponto aqui seria fazer um mapeamento de processos e identificar possíveis gargalos. Então, assim, a gente pode estar tendo funcionários ociosos que a gente pode efetivamente passar eles para outra atividade que seja menos custosa para a gente, ou até mesmo tirar os funcionários da empresa, porque não está fazendo sentido. E a gente também pode identificar gargalos relacionados à energia, à água, que a gente poderia também estar administrando melhor para reduzir os custos. E o terceiro ponto aqui seria, de fato, negociar com fornecedores. Então, assim, a gente pode pensar em fazer compras maiores com menos frequência para a gente conseguir um maior poder de barganha e reduzir o nosso custo unitário pela matéria-prima que a gente está comprando. E isso aumentaria, né, como eu falei, o nosso poder de barganha e a gente conseguiria uma negociação com o fornecedor mais acessível para a gente e mais atrativa para a gente. E, bom, em relação ao terceiro ponto aqui, que seria reduzir o investimento, eu pensei em 2 pontos principais. Imagino que esse investimento que a gente precise ter seja principalmente de maquinários novos. Então, assim, eu acho que tem 2 pontos aqui que a gente poderia estudar a viabilidade. O primeiro seria adquirir máquinas usadas, assim, semi-novas, que não sejam necessariamente novíssimas, para conseguir reduzir, né, no caso, esse investimento. Obviamente, acho que seria importante as máquinas terem uma capacidade produtiva igual, para a gente não ter uma perda, né, na nossa quantidade vendida, mas a gente não precisa, assim, de uma máquina 100% nova. A gente pode comprar uma semi-nova que tenha uma entrega similar, né? E o segundo ponto aqui seria também verificar a possibilidade de reaproveitar o nosso maquinário, né? A gente já tem hoje várias máquinas, entendo eu, já que a gente produz lentes de contato semanais. Então, até que ponto a gente não consegue reaproveitar essas máquinas para as lentes de contato diária também, já que não é um produto completamente diferente, né? A tecnologia embutida ela é diferente, mas assim, entendo que talvez a gente consiga reaproveitar pelo menos uma parte do nosso maquinário. Então, a gente também conseguiria reduzir o número de máquinas compradas e, consequentemente, reduzir o investimento total que a gente vai ter que fazer para esse lançamento. Então, bom, foram basicamente essas estratégias aqui que eu pensei. Você gostaria de entrar especificamente em alguma delas ou tá tudo bem? Não, tá tudo perfeito mesmo. Eu acho que daqui a gente já pode partir para nossa recomendação final, tá bom? Bacana, legal. Sem problemas. Sendo assim, eu queria te pedir só um minutinho para eu realmente sintetizar aqui os pontos e te passar qual que é a recomendação, tudo bem? Tá bom. Legal, obrigada.
Tá. Legal, Clarissa, obrigada aí por aguardar. Bom, eu queria já dar nossa recomendação final para o nosso cliente. Então, a minha recomendação final é que, de fato, o cliente faça o lançamento das lentes diárias e também corte, né, do portfólio as soluções para lentes de contato. E aí eu tenho 3 motivos principais para te passar essa recomendação. O primeiro é que o lançamento das lentes de contato diária, apesar de ter, né, um resultado, um certo impacto de canibalização nos nossos produtos atuais, a gente vai seguir tendo um lucro positivo, né? Então, a gente vai seguir tendo um lucro aí de 60 milhões só com as lentes de contato diárias, fora os outros produtos que a gente decidir manter. E o segundo ponto aqui seria em relação a cortar as soluções, justamente porque a gente vai ter um prejuízo de 8 milhões dentro desse segmento desse produto. Então, assim, não tem por que a gente seguir gastando energia, né, com a produção dele. Então, faz sentido a gente cortar e manter os outros. E o terceiro ponto aqui seria o fato de que a gente tem uma patente aí que garante que os nossos concorrentes só consigam entrar no mercado daqui a 5 anos. Então, assim, daqui a 5 anos, o nosso cliente ele já vai estar assim, expert nesse segmento, ele já vai ter uma expertise muito grande na produção desse produto, então ele vai estar operando com custos baixíssimos e provavelmente com uma margem bem alta em relação aos outros concorrentes. Então, a gente, assim que os concorrentes de fato entrarem nesse mercado, o nosso cliente ele já vai estar com uma vantagem muito grande em relação a eles, e então a gente percebe, né, que não é uma grande ameaça à concorrência nesse momento, e muito provavelmente nem vai ser daqui a um tempo, justamente porque o cliente já vai estar muito à frente do mercado. E, bom, eu penso em 3 riscos relacionados a essa recomendação, tá? O primeiro são as respostas dos concorrentes, porque, assim, por mais que eles não possam lançar nenhum produto similar, né, nos próximos 5 anos, a gente sabe que alguma movimentação eles vão fazer. Então, assim, eles podem começar a reduzir os preços deles e começar uma guerra de preços na parte de lente de contato semanal, e isso pode acabar fazendo com que a nossa venda de lente de contato semanal seja inviável, porque a gente pode perder muitas vendas por causa disso. Então, enfim, é interessante a gente estar preparado para as respostas de concorrentes e ficar realmente atento a elas. O segundo ponto aqui é, de fato, a canibalização que a gente vai ter. Então, assim, todos esses números que a gente calculou aqui são previsões, que obviamente são previsões com base em dados, são previsões estudadas, mas que a gente não tem 100% de garantia que vão ocorrer. Então, a canibalização pode ser pior do que a gente está prevendo. Então, é muito importante também acompanhar esse processo e estudar, assim, retirar também as lentes semanais do portfólio, caso a gente veja que está prejudicando mais do que a gente pensava. E o terceiro ponto seria o impacto que vai ter naqueles outros produtos que a gente tem, né, que a gente não chegou a verificar. Então, acho que também seria interessante, até porque como esse produto hoje ele é uma pequena parcela da nossa receita, talvez também não faça sentido a gente gastar energia com ele. Então, é importante a gente verificar isso também. Então, pensando nesses riscos, eu penso em alguns próximos passos, né, em algumas ações que é importante o nosso cliente ter. Primeiro seria efetivamente estudar melhor esses outros produtos da empresa, entender qual que é o impacto que a gente vai ter neles, que o lançamento vai ter neles, e verificar se faz sentido ou não continuar fabricando eles. O segundo ponto aqui seria estudar as estratégias, né, para conseguir reduzir o payback. Então, assim, pensar em aumentar o preço. E para isso a gente também tem que fazer um estudo dos nossos concorrentes, dos nossos consumidores, no caso, e também um estudo de outros potenciais países ou produtos que a gente poderia ter para reduzir o payback, como a gente tinha falado. Então, seriam esses passos aí e posteriormente a gente pode seguir com o lançamento desse produto da melhor forma possível para entrar no mercado de uma forma assertiva e, enfim, já levando em consideração um retorno mais rápido para o nosso cliente. Então, seria isso. Perfeito, Isadora. Encerramos então o nosso case. Gostei bastante da sua recomendação final. Acho que você abordou todos os pontos. E foi isso. Muito bom. Show, muito obrigada. Bom, pessoal, você que está assistindo esse vídeo, obrigada por assistir aqui com a gente. A gente espera que vocês tenham gostado. E, bom, qualquer dúvida que tiverem relacionado a essa resolução que a gente teve aqui ou qualquer outro ponto, né, relacionado a case ou consultoria, a gente está super disponível nos comentários desse vídeo, no nosso direct no Instagram, que é @ibmec Consulting Club. Então, enfim, acho que é isso. Super obrigada por acompanharem a gente aqui.
E a gente espera que tenha sido bacana aí para vocês, que vocês tenham conseguido aprender com esse vídeo. Então, E se você tiver também algum insight durante esse case diferente, quiser trazer, é só deixar também nos comentários, vai ser bem legal. Muito bom, adorei. É legal que a gente vai aprendendo junto aí. Bom, é isso, pessoal. Obrigada demais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.